Bom dia, bom dia, bom dia. Tive uma alergia agora de manhã nos meus olhos. Meus olhos são sensíveis e é interessante que eu vou falar hoje sobre fragilidade, sobre sensibilidade, e aconteceu isso com os meus olhos. Em um mundo que, né, que nos deixa insensíveis, nós vamos jejuar hoje para sermos sensíveis, né? E aí os meus olhos ficaram totalmente sensíveis hoje pela manhã. Acho que eu passei alguma coisa aqui que irritou meus olhos. Hoje nós estamos nesses dias de jejum, de oração, e eu tenho certeza que Deus falará com você hoje, mais uma vez, como tem falado comigo, conosco. Esses dias de jejum tem realmente, né, jejum nos deixa sensíveis para realmente ouvir a voz de Deus, para nós entrarmos no ritmo de Deus, para a gente ressignificar. E Deus está fazendo isso conosco, o Espírito Santo está nos levando por esse caminho para a gente voltar à origem em todas as áreas da nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, nos propósitos que Deus tem para nós, para a vida dos nossos filhos, para a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. E eu também amo esses momentos, né, Viviane? Amo nós estarmos aqui e mais uma vez para ouvirmos de Deus aquilo que Deus tem para falar conosco. O texto que nós vamos ler hoje da palavra, hoje nós vamos orar nós temos orado para Deus nos colocar nessa posição, né, no ritmo dele. Nós estamos ressignificando os nossos propósitos, a nossa vida, né? E quantas coisas Deus tem feito nesses dias. E hoje nós vamos orar e jejuar para Deus nos fazer frágeis, nos fazer sensíveis em um mundo hoje onde ser poderoso, né, ter poder, ser mulheres empoderadas, homens empoderados, a mensagem que o mundo e que a cultura está passando para nós é que nós precisamos ser insensíveis. Somos insensíveis com os nossos filhos, com a nossa família, no nosso casamento. Somos insensíveis à necessidade do outro e hoje Deus vai nos fazer, né, nos colocar nessa posição. E nós não andamos no ritmo de Deus quando nós temos esses sentimentos em nós. E eu queria falar que, né, nós temos participado desses dias de jejum, de oração, e tem um poder tão grande da gente conectar umas com as outras aqui, da gente estar conectada no Espírito, da gente estar conectada no propósito, da gente estar conectada como mães cristãs nessa geração, aprendendo umas com as outras, aprendendo da palavra, orando pelo mesmo propósito, jejuando pelo mesmo propósito. Tem um poder, né? A palavra fala a nuvem de testemunho. Nós somos essa nuvem de testemunho numa geração. Nós somos essa nuvem de testemunhas juntas dentro da nossa casa, nos ligando, né, nos conectando com o mesmo propósito. Tem um poder tão grande da gente estar juntas nessa manhã, começando um ano, iniciando um ano juntas, no mesmo propósito, jejuando no mesmo propósito. Nós
enfrentamos situações diferentes, cada uma vive num contexto, mas o propósito de nós como mães na terra, cristãs, é o mesmo. As dificuldades que nós estamos enfrentando na cultura, no mundo, são as mesmas dificuldades. Lutamos contra tantas coisas, os desafios nossos para criar os nossos filhos, e a intenção e o propósito é o mesmo. Então tem um poder tão grande de nós estarmos aqui conectadas no mesmo propósito, mães que oram conectadas, mães cristãs que oram no mesmo propósito. Daqui do Mães que Oram surge tantas amizades, a gente começa a fazer parte mesmo uma da vida da outra. A Maria José entrou aqui agora, né? Quando ela fala dos filhos dela, do Guilherme, do Miguel, parece que eu os conheço, né? Quando eu falo do Natan para vocês, do Caleb, parece que nós conhecemos. Quando a Elis fala do Murilo, né? Então, há um poder enorme, tão grande, tão maravilhoso de nós estarmos aqui conectadas nessa nuvem de testemunhos que nós temos. Nuvem de testemunho. E hoje nós vamos orar juntas por esse propósito. Fragilidade. Qual pessoa que está orando hoje para ser frágil, né? A gente está orando hoje para sermos poderosas, empoderadas, mas nós estamos orando hoje para fragilidade. Nós vamos entender isso. O que é ser frágil? O que é ser sensível e ao mesmo tempo forte, né? No reino de Deus é tudo contrário do que o mundo fala, tudo contrário, tudo, né? Tudo contrário. E então nós vamos aqui abrir em João, versículo 11. Eu vou começar a ler do versículo um texto tão conhecido, mas nunca falei sobre esse texto. João capítulo 11, 39, preparadas para a gente mergulhar aí, para chorar, João 11, versículo 39. Nós vamos começar a ler do 39. Deus irá te encontrar aí no espaço, aí no lugar onde você está. Você pode estar num lugar diferente do meu e num lugar diferente de uma das outras aqui, mas Deus, Ele irá nos encontrar. Cada uma de nós irá encontrar no lugar, no espaço, na necessidade que você está. Aqui esse texto fala de duas mulheres muito conhecidas na Bíblia, duas irmãs, né, que tinham um irmão. E antes de eu tirar os comentários aqui, você vai falar quem que você é. Marta, ela gosta de viver né? Marta e Maria. Marta, ela gosta de viver no piloto automático. Ela vive ali no piloto automático. Maria, ela já vive o momento. Ela vive com a intensidade o dia que ela está vivendo. Eu sou mais Marta de vez em quando. Em alguns momentos eu sou mais Marta do que Maria. A gente funciona, principalmente nós mães, né? A gente vai funcionando no piloto automático. Quem que é você aí? Coloca aí. Quem que é você a maior parte dos seus dias? Marta ou Maria? Coloca aí nos comentários quem que você é. Quem mais você é? Eu sou Marta.
pensando, colocando ontem, né, colocando esses dias dentro desse texto e observando as características de Maria e observando as características de Marta, eu sou muito mais Marta, mas hoje nós estamos jejuando. Hoje nós estamos jejuando. Hoje eu estou jejuando para ser mais Maria. Eu estou hoje em jejum para ser mais Maria. Principalmente nós mães, pelas muitas funções que nós temos, pelas muitas coisas, a maioria de nós mães cristãs, a maior parte da nossa vida, até mesmo em um dia, a gente funciona no piloto automático, pelas muitas funções que nós temos. Isso que Deus falou comigo. Temos a tendência de sermos mais Martas, mas hoje nós vamos jejuar para nós mães cristãs sermos mais Maria. E essas duas irmãs, elas perderam o irmão. Elas perderam o irmão delas, morreram, mesmo elas sendo amigas de Jesus. Isso o Espírito Santo já está falando conosco. Mesmo Maria e Marta sendo amigas de Jesus, o irmão morreu. Agora eu vou tirar aqui os comentários e depois no final vou ligar novamente. Mas mesmo Marta e Maria sendo amigas de Jesus, a morte veio naquela casa. A morte veio sobre a vida delas. Elas experienciaram uma perda muito grande, mesmo sendo amigas de Jesus. E muitas vezes nós estamos conectadas com Deus, mas mesmo assim enfrentamos perdas. Você é essa pessoa? Você é essa mulher? Você é essa mãe? Você é essa esposa que mesmo sendo amiga de Jesus, mesmo estando conectada com Jesus, enfrentou perdas durante, nesses 2 anos? Tantas pessoas perderam parentes, tantas pessoas ficaram doentes, tantas pessoas perderam no caminho, mesmo estando conectadas com Jesus. Mas o irmão dessas 2 irmãs, morreu. Marta corre até Jesus. Ela corre quando Jesus chega e diz: se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos ler esse texto, João capítulo 11, versículos 39 a 49. A versão que eu leio sempre é a Nova Bíblia Viva. João 11, 39 a 44. Tirem a pé, disse Jesus. Porém Marta, a irmã do morto, falou: mas o mau cheiro será terrível, porque ele já está morto há 4 dias. Eu já não disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Disse Jesus. Então tiraram a pedra para um lado. Foi quando Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças dou ao Senhor, porque me ouviu. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa dessas pessoas que se encontram aqui, para que creiam que o Senhor me enviou. Então Jesus gritou bem alto: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu, preso com faixas de linho nas mãos e nos pés, e com o rosto envolto num pano. William Shakespeare, um famoso
né? Ele disse: os olhos são a janela da alma. Às vezes a gente escuta tanto essa frase, você não sabe quem falou, vou falar para você, né? Nunca mais você vai esquecer. Foi William Shakespeare. Os olhos são as janelas da alma. E existe uma conexão, sim, entre os olhos, os nossos olhos e a alma. Hoje os meus olhos irritaram, hoje de manhã, né? Mas existe uma conexão entre os olhos e a nossa alma. A psicologia, ela comprovou essa frase de William Shakespeare. Basta olhar nos olhos de uma pessoa que está com a alma alegre. Quando uma pessoa está com a alma muito alegre, a gente observa o brilho nos olhos dessa pessoa. E o contrário também é verdadeiro. Quando a pessoa está muito triste, ela perde o brilho no olhar. Vocês já repararam isso? Você olha para aquela pessoa e você não sente aquele brilho no olhar. Mas quando essa alma dessa pessoa está alegre, está radiante, ela brilha os olhos brilham. E hoje nós vamos falar sobre algo, eu sempre falo sobre a oração nesse sentido, e hoje nós vamos falar dos nossos sentidos. Os nossos 5 sentidos é a forma com que nós comunicamos com o mundo. Eu escutei essa frase e fala assim que Paulo, ele comunica com a cultura, né? O apóstolo Paulo comunicava sempre com a cultura que ele estava inserido. Ele sempre conversava com a cultura, né, da época, das cidades que ele ia para poder abrir as igrejas. Ele enviava as cartas. Você vê que cada carta dele tem uma característica, porque ele comunicava com a cultura que estava ali. E a gente comunica com o mundo, com a cultura, com as pessoas, com os nossos 5 sentidos, né? Com o cheiro, com o olfato, com a visão. É muito interessante que esse vírus agora, né, o Covid, até hoje, eu tive Covid há uns 3 meses, eu não sinto 100% do sabor mais. Esse vírus, ele tem vindo no mundo e retirado das pessoas o sabor, tem mexido nos nossos sentidos, na nossa sensibilidade, tem levado pessoas, tem um sistema que tem usado o vírus por dinheiro, por interesse próprio, e esse vírus, ele tem retirado de nós a sensibilidade, porque são os nossos sentidos que nos tornam sensíveis. Então, quando nós tocamos, por exemplo, quando a nossa alma ela está sensível, quando a gente toca num lugar quente, a gente tira a nossa mão rápido, porque a gente tem esses sentidos, né? E quando a gente escuta música muito alta, algo muito alto, a gente tem a tendência de proteger os nossos sentidos. Então a gente protege para que os nossos sentidos não sejam machucados. Agora, pela manhã, não foi intencional não, mas os meus olhos começaram a lacrimejar, porque eu passo um óleo no rosto à noite. E de manhã, pela manhã, hoje eu fui retirar esse óleo, parece que pegou um pouquinho nos meus olhos, e eles começaram a lacrimejar, porque ele está sensível, e a minha sensibilidade foi machucada. E é isso que eu vejo e que eu percebi que Satanás tem tentado fazer conosco, nos colocar insensíveis. E isso é um perigo.
Isso é um perigo, nós ficarmos insensíveis. O que nós fazemos, como que nós comportamos quando o nosso espírito é ameaçado? Quando você ouve algo que te feriu, quando você foi rejeitado, igual eu estou falando muito sobre as mães que sofreram rejeição de um casamento, que foram traídas, que foram abandonadas, mães que sofreram abandono, rejeição ainda na adolescência, ou pelo grupo, né, naquele grupo. Como que crianças, que adolescentes entram nas drogas? Há uma pesquisa fala que o adolescente ele vai mais para a droga porque ele quer ser aceito naquele grupo, porque ele não quer ser rejeitado. O adolescente, o jovem, ele quer sentir pertencente, sentir que ele pertence àquele grupo. Mas muitas vezes nessas fases da vida o nosso espírito ele é ameaçado, e aí nós tornamos pessoas insensíveis, porque algo me deixou com amargura no coração, algo deixou o meu espírito amargurado, e nós nos tornamos insensíveis. Nós começamos a construir muros e nós começamos a proteger a nossa sensibilidade, a nossa fragilidade, e nos tornamos pessoas insensíveis. Mas eu quero falar para você, eu quero desafiar você e falar com você que Deus nos fez sensíveis, frágeis. Porque se nós nos colocarmos nesse lugar de insensibilidade, para você conectar com Deus, para sua alma conectar com Deus, você tem que ser frágil. Quando a gente olha Davi, havia nele ali uma vulnerabilidade, uma fragilidade, uma sensibilidade, para Deus falar que ele era segundo o coração dele. Mas quando a gente vai olhar a história de Davi, uma sensibilidade que trazia para ele uma fortaleza e uma fé tão grande. E essa fragilidade que nós estamos orando hoje, jejuando hoje, vai trazer para você, mulher, mãe, uma fé tão grande. Uma fé original. Uma fé, a palavra fala assim que se você não se tornar como criança, você não vai entrar no céu, porque a criança, ela tem uma fé enorme, a fragilidade dela não foi amassada, ela é inocente. E é para esse lugar que Deus quer nos trazer. Ele fez você e eu sensíveis. E quando os nossos sentidos eles são machucados, quando os nossos sentidos, às vezes até mesmo por um filho, tem tantas mães que elas se machucam tanto pela decepção do que aconteceu, de quais foram as escolhas do filho, e aquilo te machuca tão profundamente que você se torna insensível. Isso existe, eu sei o que eu estou falando com você. E quando você vai orar por aquele filho, você não tem mais tanta sensibilidade, porque o seu espírito está amargurado, está machucado. A sua sensibilidade, ela foi ameaçada e você não consegue orar mais por aquele filho com tanta paixão. Quantas mães, ontem me enviou uma mãe, me enviou a respeito, ela falando assim que ela estava numa reunião de família e eu estava exatamente com essa mensagem. Mas ela me escreveu e ela falou assim que ainda não a respondi, mas eu vou respondê-la. Ela falou que ela estava numa reunião de família, a mãe dela começou a beber um vinho um pouco demais e ela falou assim, minha mãe começou a demonstrar que ela tem inveja de mim.
A gente pode achar uma coisa muito absurda, mas isso é o que está acontecendo hoje. Uma pessoa, ela fica tão insensível que ela quer competir com a própria filha. São sentimentos, a pessoa está tão insensível que ela não vê mais que ela está tendo esse sentimento em relação à filha. E isso traz tantas dores para a sua maternidade. Como que essa filha, que é hoje uma mãe, como que está o espírito dela, a alma dela está machucada, está ferida. E ela falando assim, eu fiquei com tanto temor da minha mãe continuar falando, que eu não aguentei ficar ali. E isso, essas coisas, o divórcio, o abandono, a rejeição, elas vão nos fazendo insensíveis. E aí ninguém pode falar nada conosco, ninguém pode... Por quê? Porque nós estamos insensíveis. Nós ficamos anestesiada em certos ambientes. E quando se você não prestar atenção por causa de algo que você sofreu, por causa desse abandono, desse divórcio, e aí você se anestesia quando você entra em certos ambientes. A minha família sofreu muito em igreja, no sistema igreja, e numa igreja que eu fiquei durante muitos anos. A gente viu muitas coisas e quando nós fomos finalmente tomar uma decisão para mudar de igreja, eu falei, eu não quero isso mais, eu não quero que a minha alma seja ferida mais, eu não quero que os meus filhos sejam feridos mais. E eu era daquela concepção, né? Tá numa igreja, tem que ficar na igreja, toda igreja tem problema, mas eu quero falar que você não vai ficar ali sofrendo até o seu espírito ser todo machucado e colocar na sua alma e no seu coração e no coração dos seus filhos tanta rejeição. Você vale pelo que você tem, briga por poder, briga por microfone, e quando você tem dinheiro você é aceito, você assenta nos primeiros lugares, mas quando você perde essa posição você não vale nada, e você vê isso acontecendo dentro da casa de Deus com você. Esses dias de jejum, né, como eu fui vulnerável no ano passado, eu tô sendo frágil com vocês. E quando eu fui mudar de igreja, eu lembro que eu orei, eu ajoelhei, eu orei. E eu falei assim, Deus, me envia para um lugar, para uma igreja. Eu sei que ela existe, uma igreja local, porque nós temos que congregar, mas que não nos machuque mais. Porque eu já estava totalmente insensível. Eu ia na igreja, eu escutava aquelas palavras e aquilo não mexia mais comigo, porque eu sabia que não era verdadeiro. Então, eu comecei a orar e o sentimento, depois nós mudamos, hoje nós estamos numa igreja maravilhosa, graças a Deus, onde pessoas... E é interessante que a igreja que eu estou hoje... Ela tem uma frase que ela fala, onde o amor está em primeiro lugar. E eu falei, Deus, não permita que nós estejamos insensíveis a esse algo novo, as pessoas novas que Deus está colocando na nossa vida. E antes disso, eu falei para o meu filho mais velho, foi muito machucado dentro dessa instituição, igreja, uma igreja específica. E aí eu falei com meu filho, filho, a gente nunca pode desistir da igreja local, porque Satanás ele quer exterminar a igreja local da face da terra. E eu podia levar o meu filho mais novo, né? Eu e meu marido estávamos indo, mas ele já estava com
21 anos eu não posso arrastar ele para ir para a igreja, eu tenho que aconselhar. Eu falei, olha filho, nós vamos e você está convidado para ir conosco. Ele falou assim, ai mãe, o que será, né, lá nessa igreja? E aí, não, mas ele foi, e quando ele foi com a gente pela manhã, como que Deus falou conosco aquela manhã para restaurar o nosso amor pela igreja local. Eu fiquei um ano orando, eu nunca tinha ficado sem igreja na minha vida, mas eu fiquei um ano, falei, Senhor, eu só vou ir quando a nuvem do Senhor mover, eu só vou ir quando a nuvem do Senhor mover, porque eu não desejo mais que a minha família seja machucada dessa forma. E aí nisso, nós fomos nessa igreja e a sensibilidade voltou. E hoje meu filho tem amigos, hoje nós estamos assim num lugar onde o amor está em primeiro lugar. Então a gente não pode deixar com que as frustrações, quantos desigrejados nós temos no mundo, tantas famílias desigrejadas, e tem um motivo para isso, porque foram machucados por líderes, porque tiveram frustrações, porque tiveram rejeições dentro da igreja local e hoje elas estão insensíveis. Hoje elas estão machucadas e trouxe insensibilidade. Mas eu quero falar com você que sempre tem um lugar onde o amor está em primeiro lugar, né? Nós temos que congregar, nós temos que estar na igreja, né? Congregando, tendo comunhão com os irmãos. Isso é bom, isso é saudável, né? Deus vai dar para nós aqui hoje, né, essa volta. Eu não sei aonde você foi machucado, eu não sei aonde você foi rejeitada, mas eu quero te falar que não pode te retirar de você a esperança de lugares maravilhosos, de lugares que a sua sensibilidade, que a sua fragilidade, ela vai ser aceita, ela vai ser amada, tanto na vida do seu filho como, né, na sua área sentimental, nas suas amizades. Às vezes você foi ferida com uma amizade que te doeu na alma, porque se você é amigo, você ligou aquela pessoa. Nós mulheres, a gente precisa de ter amigas e muitas vezes você foi machucada na sua amizade, você fala assim, eu não vou me entregar mais em amizade nenhuma, eu não quero, mas eu quero te falar que tem esperança. Você precisa de amigas, você precisa de pessoas. Então, tem relacionamentos aqui que vão ser restaurados novamente, eu tenho certeza disso, porque nós temos que viver intencionalmente. Teve um ano, né, acho que há uns 2 anos, nós falamos no tema aqui, Mães que Oram, o ano da intencionalidade. Tudo que nós fazemos tem que ser intencional. Eva, quando ela caiu, ela foi atacada nos sentidos dela. Olha esse fruto, a visão, ela foi atacada na visão. E aí foi a maior queda da humanidade, foi nos sentidos. Toca, né? A serpente chegou perto dela e começou a ameaçar os sentidos de Eva. Você vai saber, você vai, sabe? Foi os sentidos e Satanás, como lá na origem, ele continua atacando os nossos sentidos, pelo que nós vemos, pelo que nós falamos, pelo que nós escutamos, pelo que nós tocamos. Ele continua a ameaçar os nossos sentidos. Mas lá na origem, como os sentidos daquela mulher foi ameaçado e ela caiu, ali também houve a história de redenção. Houve a esperança de volta, e eu tenho certeza que Deus está colocando no seu coração, mãe, a esperança de volta, para você voltar com a sua sensibilidade, apesar da dor. Quando encontramos Marta nesse texto,
né? Vamos falar de Marta. Quando nós encontramos Marta no texto, ela estava insensível pela dor que ela estava enfrentando. E ela perdeu o ritmo de Deus ali, ela perdeu o ritmo de Jesus. Naquela hora ela perdeu a fé, ela perdeu o ritmo, ela perdeu a estrutura, ela perdeu a sensibilidade de que Jesus podia fazer. Porque ela encontra Jesus e disse, quando ela encontrou, se o Senhor estivesse aqui. Mas nesse momento pode parecer algo sensível, insensível, mas ela foi frágil. Ela foi frágil nessa hora. E muitas vezes nós somos frustradas nas nossas orações, nós somos frustradas, as nossas forças acabam, nós estamos insensíveis e nós falamos com Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Se o Senhor realmente tivesse, você já falou isso? Você já pensou isso, Jesus? Se o Senhor tivesse mesmo comigo, isso jamais teria acontecido. O Senhor não está comigo. O Senhor não está comigo. Se o Senhor estivesse mesmo comigo, meu filho não estaria assim. Se o Senhor estivesse mesmo comigo, a minha vida não estaria assim. A minha saúde não estaria assim. O meu casamento não estaria assim. Mas Marta, pode parecer que não, mas ela foi frágil naquele momento. E hoje eu te convido a fazer como Marta. E naquela hora, Marta não acreditou nos sentidos. Mas o Senhor nos chama essa manhã para nós acreditarmos nos nossos sentidos novamente. Porque são os nossos sentidos que nós temos, através dos nossos 5 sentidos, que nós nos conectamos, que nós estamos nesse mundo, mas ao mesmo tempo nós nos comunicamos com Deus. É através do seu 6º sentido. Eu sempre falo que a oração, ela é isso, ela é esse caminho. A gente vai orando. Tem muitas mães que me perguntam, né? O que é oração? Como eu devo orar? Mas eu não sinto nada. Não sinto nada quando eu estou orando. Parece que eu estou falando para ninguém. Quantas vezes nós estamos orando e parece que nós vamos começar a orar e parece que nós não estamos falando para ninguém. Parece que Deus não está ali presente. E se você permanecer na oração, por quê? Porque nós comunicamos com o mundo através dos nossos sentidos. E Deus, ele não tem cheiro, Deus, ele não tem, a gente não sente Deus, a gente não vê Deus, a gente não toca em Deus, a gente não ouve Deus audível falando conosco. Então há uma dificuldade na humanidade dessa conexão com Deus, dessa oração e da gente sentir Ele presente. Mas eu quero te falar, se você permanecer ali naquele lugar de oração, se você permanecer e você ligar o seu espírito, porque nós comunicamos com Deus através do nosso espírito. E se você continuar naquele lugar de oração, o seu espírito, ele liga. E quando você liga o seu espírito na conexão com Deus, você começa, os seus sentidos, ele começa a conectar com Deus de uma forma tão forte. Por isso que a gente chora, a gente arrepia. Começa a aparecer no nosso corpo físico, a gente arrepia, a gente chora. Ontem eu fiz a live lá a respeito da ginecologia terapêutica, eu recebi muitas perguntas e muitos testemunhos. E teve uma mulher que ela falou assim, quando você falou dessa conexão com o útero, eu arrepiei toda. Por quê? Nós conectamos com Deus fala assim, do seu interior, do seu ventre, do seu útero, fluirão rios de águas vivas. É daqui
que daqui fluirão rios de águas vivas. O homem, ele tem também, né? Aqui, aquela semente. Nós multiplicamos a semente e o homem tem também do seu interior essa semente. É aqui que nós comunicamos com Deus, que a gente fala com Deus e a gente sente que Deus está ouvindo. É do útero, é da nossa alma, é do nosso interior. E mães vão voltar a ter os sentidos aguçados aqui. Como nós precisamos de ter esses sentidos. Quando eu falo assim, esses sentidos, essa fragilidade, é esses sentidos e essa fragilidade que te deixa forte, de você olhar para um filho e de você saber, ele não está bem. De você olhar para o seu marido e você falar assim, ele não está bem. Nós temos, mulher, nós temos esse sentido. Eu lembro o meu marido, quando a gente tinha uma rede de lojas de brinquedo no Brasil e meu marido recebia muitos fornecedores, muitos. Era o dia inteiro ele recebendo fornecedor, mas tinha um que eu olhava para ele, eu não gostava dele. Ele entrava, conversava, mas eu sentia algo, sabe, assim, na hora que eu olhava, eu falava assim, esse dele, eu comentava com meu marido, falei assim, olha, desse aqui, dele, eu não gosto do que eu sinto quando ele fala com você, quando ele te olha. Eu sei que está acontecendo alguma coisa. Isso é a gente ter os sentidos. E não deu outra. Caloteiro. Meu marido não levava nenhum fornecedor na minha casa. Nenhum. Uns que eram assim, gente boa, legal. Mas esse chegou aí dentro da minha casa. E no dia que eu vi ele lá em casa, aí que os meus sentidos todos foram aguçados. E eu falei com ele, falei assim, eu não quero que você traga ele aqui mais. E a gente foi caminhando e depois a gente viu. Caloteiro, tentou enganar, tentou passar para trás. Mas aqueles sentidos, quando você olha a mulher, ela tem esses sentidos. E aí você sabe, quando você tem esses sentidos aguçados, essa fragilidade dentro de você, é uma fragilidade, você está sensível às coisas de Deus, você sabe orar especificamente pelo seu filho. É nessa área que ele precisa. É nessa área que ele precisa. Deus te leva para você ir naquele momento, naquela hora. Quantas vezes eu olho para os meus filhos, eu sei. Eu não consigo explicar como. Que ele fala assim, mas como é que você sabe? Eu não sei, eu só sei que eu sei. Você já viu isso? Eu não sei, meu filho, eu só sei que eu sei. Por que você só sabe que você sabe? Porque é Deus nos seus sentidos. É a sua conexão com Deus. Você está no ritmo de Deus. Você está no ritmo de Deus. Quando os seus sentidos, quando você está sensível, quando você está frágil diante de Deus, como Marta, pode parecer que não, você pode olhar essa frase aqui na Bíblia e falar assim, ela foi arrogante. Não, ela foi frágil. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Deus, Ele deseja que a gente faça essa oração essa manhã. Deus, a minha vida está assim. Eu acho mesmo que se o Senhor tivesse aqui, essas coisas não teriam acontecido. E eu vou colocar agora os comentários, porque Marta naquela hora, quando ela chegou perto de Jesus e falou assim com ele, se o Senhor estivesse aqui, sabe o que ela estava falando? Eu não acredito mais nos meus sentidos, porque os meus sentidos foram frustrados, porque meu irmão morreu.
E agora eu não posso mais acreditar. E quantas mulheres, quantas mães aqui hoje falaram: eu não posso acreditar mais nos meus sentidos. Mas mães irão voltar a ter os sentidos aguçados, seus sentidos para o reino, para ressignificar, seus sentidos para andar no ritmo de Deus, para ressignificar, como nós temos falado, para adaptar ao momento que você está, a estação de vida que o seu filho está. Você vai adaptar, se ele está adolescente, se ele está jovem, com os seus sentidos, se você colocar essa fragilidade, esses sentidos, você vai adaptar até você retornar à origem. A origem. Lá, no mesmo lugar que Eva foi ameaçada nos sentidos, é o lugar que ela recebeu a redenção. E aí, do seu ventre, do ventre de Eva, a primeira mãe, a mãe da humanidade, do ventre dela, do ventre de uma mulher. E foi vindo, e ela foi passando esse resgate da sensibilidade, o resgate da sensibilidade, até chegar àquele que pisou a cabeça da serpente. Até Maria, mãe de Jesus, uma jovem menina que escutou o anjo e foi sensível à voz de Deus e do Espírito Santo. Se Maria, aquela jovem, não acha que Maria foi escolhida por acaso, é porque ela era sensível ao Espírito. É porque ela era frágil. Uma fragilidade que deu para aquela jovem uma fortaleza de gerar no seu ventre o Salvador do mundo. E que viu, como nós falamos aqui ontem, o seu filho morrer. Uma mulher que era frágil, que chorou aos pés da cruz e viu e levou a sua missão, porque ela era sensível, ela era frágil. Fragilidade é o que nós precisamos, sensibilidade é o que nós precisamos. Se você for sensível, você voltará a sentir novamente quantas vezes a amargura, a dor, a rejeição, a dor no seu corpo físico, a depressão, ela te faz insensível. Uma das coisas que a depressão faz e que o remédio antidepressivo, sabe o que o remédio antidepressivo faz? Ele te coloca anestesiada aos problemas. Você está no ambiente, mas você não está no ambiente. Você está ali, mas você não está. É isso que Satanás quer fazer com nós mulheres, nos colocar anestesiadas. Mesmo, e aqui eu quero que você preste atenção em tudo que eu falei, eu quero que você grave isso agora. Grave isso agora. Mesmo que Marta não creu e não viu, porque Jesus, ele diz assim para Marta: eu não te falei? Preste atenção no 42. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa das pessoas que se encontram ali, para que creiam que o Senhor me enviou. No 40, eu já disse que se você cresce, veria a glória de Deus. Foi Jesus que disse para Marta. Eu não te falei, Marta, que se você cresce, você ia ver a glória de Deus? Mas mesmo que Marta não creu e não viu
Isso não a impediu de participar da manifestação do milagre naquele momento. O milagre da ressurreição. E Deus está falando para você e para mim. Quantas vezes eu fui insensível? Quantas vezes eu fui insensível pelas dores? Quantas vezes? Mas Deus está falando, e eu tenho certeza que houve vários momentos você foi insensível por as suas dores, pela rejeição, mas Deus está falando com você. Mesmo que você não creu, a minha glória está com você. A minha glória, ela vai continuar vindo, ela vai continuar vindo, ela vai fazer parte da sua história e você verá a minha glória. Mesmo que em certos momentos da sua vida você desistiu. Ai, Deus, eu não creio que o Senhor pôde restaurar meu casamento e hoje meu marido está casado com outra. Mas Deus continua fazendo milagre na sua vida. Ah, Senhor, mesmo que pela rejeição, mesmo que você não creu, o Senhor vai continuar a fazendo, o Senhor vai continuar fazendo, o Senhor tem glória disponível para nós, o Senhor está restaurando os sentidos, nossos sentidos, a nossa fragilidade. Ah, Senhor, aquela pessoa, né? Eu não creio que o Senhor podia fazer se o Senhor estivesse comigo, mas Marta não viu, Marta não creu, mas ela viu a glória de Deus. Mesmo que em certos momentos da sua vida você não creu o suficiente, mas você vai ver a glória de Deus no seu futuro. Tem certas... Eu sempre falo com os meus filhos, tem certas... A gente peca, Deus nos perdoa, mas tem consequências que elas ficam na nossa história e que a gente vive as consequências. Houve um momento na nossa vida, eu sempre falo isso aqui, porque isso foi algo que marcou muito a história da minha família, porque com a falência, eu falo que a gente tinha uma situação financeira muito boa. Era muito boa. E aí, quando nós perdemos, assim, sabe, que de ter 3 empregadas, de ter motorista e depois de repente a gente não ter dinheiro pra nada. E com a falência você perde também títulos, posições, principalmente dentro da igreja. É difícil a gente falar isso, mas é verdade, você perde posições dentro da igreja. As pessoas começam a te olhar, não, você não é abençoada mais, sabe? Aconteceu alguma coisa aí. E eu comecei a pensar, eu comecei a orar tanto. Nem era para restaurar o dinheiro, nem era para restaurar as coisas, mas o que mais nos doeu foi a rejeição das pessoas de dentro da igreja, de você se sente um lixo, você se sente nada. E essas coisas me deixaram anestesiadas. Eu não queria ver pessoas, eu não queria estar com pessoas. Se eu soubesse que a pessoa tinha um pouquinho de dinheiro, eu não queria estar perto dessa pessoa. Eu não me sentia bem mais. Mas o problema não era esse. Mas mesmo que a gente não creu, a glória de Deus estava conosco, porque quantas coisas Deus fez nesses últimos anos, que se eu tivesse na posição que eu estava, eu não seria quem eu sou hoje, os meus filhos não seriam quem são hoje.
com maturidade, com uma fé fortalecida. Eu tenho certeza que Marta saiu dali com todos os seus sentidos restaurados, porque ela viu a manifestação do milagre de Deus. Eu quero te falar que nunca na minha vida eu vi tanta manifestação de Deus como nesses últimos 5 anos. Tanta manifestação. Se você chegar perto de mim e falar assim hoje, que isso? Deus não envia dinheiro do céu, não cai dinheiro do céu, não. Eu vou te falar que cai sim. Dinheiro cai do céu para aqueles que confiam no Senhor, que têm uma fé extraordinária. Foi nesses últimos 5 anos que eu tive uma manifestação da glória de Deus em todos os sentidos da minha vida. Todos os sentidos. Deixa eu falar para você. Nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos de fé, porque se você tem fé, você tem tudo o que você precisa. No meu último ano, tudo aqui nos Estados Unidos é barato. E eu vou findar essa live com esse testemunho. A Marilene tá aqui, ela mora nos Estados Unidos, ela sabe. Tudo aqui é barato, comida é barato, vestuário é barato, mas uma das coisas mais caras que tem aqui nos Estados Unidos é a saúde. É muito caro. Você entra num hospital aqui, se você não tem plano de saúde, você entra no hospital, você fica 2 horas, você paga $10 mil, $9 mil. E aqui os planos de saúde funcionam tudo muito estranho. E a Marilene tá aqui, ela fala sobre isso. Aqui a saúde é muito cara, então todo mundo tem medo de ir para o hospital aqui. E eu estava trabalhando numa empresa e eu tinha o plano de saúde dessa empresa. Mas o meu plano de saúde era assim, mínimo, era só para mim. E toda vez que eu ia no hospital, por exemplo, a emergência, eu tinha que pagar $650. Mesmo você tendo plano, você tem que pagar absurdos. Por exemplo, se eu fizesse uma mamografia que aqui custa $4 mil, eu tinha que pagar no mínimo $3 mil com o plano que eu tinha. Então, enquanto eu estava trabalhando, eu tinha esse plano de saúde, que mesmo assim eu não podia ir para o hospital, eu ficava morrendo de medo de ir para o hospital e a gente ter que gastar aquele absurdo. Mas quando foi na pandemia, como eu fui afetada completamente, assim, diretamente pela pandemia no trabalho, eu entrei num plano, né, do governo, e eu comecei a receber em casa, porque eu provei que eu trabalhei naquela empresa durante 3 anos, a empresa foi afetada e eu fiquei em casa ganhando o mesmo salário que eu ganhava, e o plano de saúde que eles me deram, que o governo me deu, gente, o plano de saúde eu não pagava e eu não pago até hoje nem $1 e sou atendida nos melhores hospitais. E ano passado foi o ano que eu mais fui em hospital aqui. O meu tratamento ficou em $150 mil. Eu não paguei nem $1. Se eu tivesse no meu trabalho, tivesse aquele plano de saúde, eu não teria condições de pagar o meu tratamento. Mas aqui eu fui atendida pela rede Monte Sinai, e toda vez que eu chego no Monte Sinai, eu olho para aquele hospital e eu lembro da fidelidade de Deus. E eu quero falar para você, você não precisa de nada, mas você precisa de Deus. Você não precisa de nada,
Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. E todas as vezes eu entro dentro daquele hospital com uma estrutura gigantesca, com os médicos, com tudo. Fiz 500 mamografias, fiz várias coisas, fiz todos os procedimentos, passei por cirurgia sem pagar $1, porque Deus me mostrou: você não precisa de dinheiro, mas você precisa da minha presença. E eu vou falar com você, essa fragilidade, Deus está restaurando. Você não creu, mas você vai ver o manifestar da minha glória. Teve tantos momentos que eu pedi a Deus falei: Deus, o Senhor não está fazendo. Deus, o que está acontecendo? Se o Senhor estivesse conosco, nada disso teria acontecido. Mas Deus um dia falou para mim: você acha que eu não estava com você? Mas eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com a sua família. E o Espírito Santo está falando hoje: Deus está com você. Deus está. Foi nesses momentos que eu vi mais a manifestação de Deus. E é isso que Deus está falando para você. Você vai ver a manifestação da glória de Deus durante esse ano de 2022. A glória de Deus vai estar com você. Todos os dias ela vai te acompanhar, a glória vai estar com você, a manifestação de milagres vai acontecer, aquela oração vai ser respondida, o seu filho vai voltar para casa, o seu casamento vai ser restaurado, você vai conseguir esperança, você vai conseguir forças todo dia, porque a manifestação da glória de Deus vai estar disponível. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos, coloca aí nos comentários, Marta, ela foi frágil. Vai ser a primeira vez que você vai colocar assim: eu quero ser Marta. Porque ela abriu o coração aquela hora. Deus, se o Senhor não estivesse aqui, Jesus, porque ela acreditava. Ela acreditava. E ali ela viu a glória. Você vai falar assim: eu quero ser Marta, porque mesmo sem ela acreditar, ela viu a glória de Deus. E você vai ver a glória de Deus. Pai, muito obrigada. Espírito Santo, obrigada por essa manhã. Nós queremos ser sim Martas, que mesmo não cremos, nós queremos ver a manifestação da tua glória, dos teus milagres na nossa vida, na nossa família, Senhor. Como Marta, Senhor, viu a manifestação do milagre da ressurreição. Nós queremos ser Marta, Senhor, nessa manhã, para nós vermos a manifestação da ressurreição de sonhos, da ressurreição da fé, da ressurreição da esperança, da ressurreição, Senhor, dos relacionamentos restaurados, da ressurreição, Senhor, dos planos e dos propósitos que o Senhor tem para nós. Nós queremos voltar à origem, nós queremos voltar, Senhor. Nós queremos ser mães, mas como crianças, porque queremos ver o Senhor. Queremos ser mães, mas queremos agora, Senhor, ser mães, crianças, porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que aquele que não se tornar como uma criança não vai entrar no reino dos céus. E nós queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, ver a manifestação dos teus milagres. Todos os dias desse ano de 2022, estamos, Senhor, nesses dias de jejum, porque nós cremos, estamos, Senhor Deus, convertendo os nossos sentidos, o nosso paladar, os nossos ouvidos, a nossa visão. Estamos convertendo para ti, Senhor,
com esse jejum que nós estamos fazendo esse ano. Nós não sairemos desses 12 dias iguais, mas nós iremos sair desses dias, findar esses 12 dias de jejum, Senhor, para vermos a manifestação dos seus milagres na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, no nosso casamento, nas nossas finanças, na nossa saúde emocional, mental, física, espiritual. Senhor, em nome de Jesus, queremos chorar mesmo na Tua presença, queremos ser sensíveis à Tua presença, à Tua palavra. Não deixa que esse mundo nos torne insensíveis, frias, mornas, porque na Tua palavra diz que o Senhor vomita da boca. Nós queremos ser sensíveis. Nós queremos ser sensíveis à Tua presença no ambiente, na casa, onde nós formos. E nós queremos levar a Tua presença conosco. Em nome de Jesus. Nós iremos escutar esse ano. Nós sabemos disso. Muitas coisas que nós não vamos gostar. Mas não deixa que isso retire de nós a sensibilidade, o brilho no olhar, nos olhos, o brilho, Senhor, e a alegria de viver, a alegria da vida. Em nome de Jesus, a alegria de sermos mães, a alegria de termos os nossos filhos, ainda que eles estejam no mau caminho, não tire de nós a alegria da maternidade divina. Nós queremos ser sensíveis. Não tire de nós, Senhor, a alegria de ser a esposa que o nosso marido, Senhor, que um dia nós unimos em aliança. Não deixa que as dores, as palavras nos tornem sensíveis. Em nome de Jesus. Não deixa, Senhor Deus, aquelas mães que estão só, sem um companheiro, sem um marido, não deixa que elas fiquem insensíveis pelas dores, pelo abandono, em nome de Jesus, mas que elas possam ter o brilho no olhar, o brilho na alma, fé e esperança, em nome de Jesus, Pai. Não deixe que esse vírus, Senhor Deus, essa onda, a onda da mídia, da internet, nos deixe insensíveis. Nós queremos crer que nós teremos dias melhores no mundo, nós queremos crer nas pessoas de novo, nós queremos amar as pessoas como Jesus amou, porque o Evangelho é esse, é nós amarmos o próximo. Não deixa, Senhor Deus, tem pessoas que nós honramos e que jogam aquela honra fora. Tem pessoas que mas nós não queremos que isso nos torne insensíveis e que isso nos impeça de honrar outras pessoas. Nós queremos continuar acreditando nas pessoas. Não deixa, Senhor Deus, que uma frustração de uma amizade, Senhor Deus, nos impeça de abrirmos o nosso coração e a nossa vida para as amizades que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Nós somos mulheres, nós somos mães, nós precisamos de compartilhar umas com as outras. Isso nutre a nossa vida, isso coloca sabor na nossa vida. Mas eu vejo que tem muitas mulheres aqui que foram frustradas na amizade, que hoje se fecharam. Mas o Senhor está abrindo o coração agora para ter aquela amizade que vai compartilhar a oração, que vai compartilhar a vida. Isso existe sim. Isso existe. Senhor Deus, o marido que foi embora, que o Senhor possa dar para essa mulher um novo casamento. Isso existe. Isso existe. Ainda há esperança. Em nome de Jesus, Pai, nós
Queremos agradecer por essa manhã, agradecer pelo teu Espírito, pela tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, né, Senhor, pela presença, pela graça do Senhor nas nossas vidas. Amém? Então, amanhã estaremos de volta com o jejum. E agora nós temos o Bíblia Todo Dia. Se você não assistiu ontem a live lá no meu pessoal, teve tantas perguntas lá. Eu falei sobre o DIU de cobre. Hoje eu vou gravar um videozinho sobre a contracepção consciente. E sempre ali no Ginecologia Terapêutica eu vou fazer isso, vou contar um pouquinho da história, vou trazer também o que Deus pensa a respeito e vou colocar também aquilo que eu acredito, né, para nós mulheres nessa parte ginecológica. Então vai lá no meu pessoal, Érica Braga, e eu vou colocar aqui, e tem sido ali, assim, uma bênção. E compartilhe, né, aquela live, ficou gravada ontem. Amém, Viviane, amém. Nós não sairemos desse jejum como nós entramos, tenha certeza disso. Então vai lá no meu pessoal, eu falei sobre o que eu acho sobre o DIU de cobre. E depois eu vou falar o que eu acho de DIU, as contracepções para que seja saudável para você, porque há uma sutileza de Satanás, viu? Nessa cultura que nós estamos vivendo, no sistema. Eu vou falar sobre a menopausa, lógico, como que a gente prepara para a menopausa, o que a gente deve fazer quando a gente está nessa menopausa. Na verdade, é o climatério, né? Nós vamos saber essa diferença. O climatério é até você chegar na menopausa. A menopausa é a sua última menstruação, que começa a vir falhando. Então nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre hormônio, que tem tudo a ver. E os hormônios também, se eles não estão modulados, a gente perde a sensibilidade, sabia? É tudo muito profundo. Nós não somos um ser assim, é tudo conectado. É tudo conectado, ó. Tudo conectado, viu? Tudo conectado. Então, Deus abençoe. Beijo, Tati. Isso mesmo, deixei de fazer a pílula. Depois você conta pra gente como que você ficou depois que você deixou a pílula. É extraordinário, diferente. Você fica mais sensível, viu? Eu expliquei lá no meu pessoal sobre a diferença do DIU hormonal e o DIU de cobre, o que o DIU de cobre faz. Né? O DIU hormonal eu já falei, tem que tirar mesmo. E o de cobre, o porquê que a gente não deve usar o DIU de cobre também. E lá eu vou falar tudo a respeito de DIU. Então tá lá no meu pessoal, tá lá. Depois vocês vão lá, que eu gravei ontem esse videozinho. Eu vou compartilhar ele aqui. Vou compartilhar essas duas lives no story e nos stories, e vou compartilhar também o videozinho que eu fiz ontem a respeito do DIU. Hoje eu vou fazer um videozinho falando a respeito da contracepção mais saudável para nós, que não nos causa nenhum malefício, que não na nossa saúde, né, física, mental, tá bom? Vou falar sobre isso. Beijo para vocês, Deus abençoe. Beijo, Jojo. Beijo, Jojo. Deus abençoe, né? E os pedidos de oração, participa dos nossos grupos de WhatsApp. Nós estamos fazendo ali na sexta-feira, eu vou abrir os grupos, né, que ele não tem interação, mas eu vou abrir os grupos todo sábado para você enviar ali os pedidos de oração. Por que você fez a esterectomia, mas você tem o útero espiritual, viu? Tem o seu sistema ginecológico aí e você pode conectar com Deus com o seu período, foi a sua menstruação, né? O seu ciclo, você pode conectar com as fases da lua. E não tem nada místico, é poderoso demais. Depois eu vou explicar isso também lá, o que a lua tem a ver com o nosso ciclo menstrual e como que isso nos conecta a Deus mesmo, né? Então, entra no grupo do WhatsApp aí todo sábado. Por que a gente faz assim, que a gente coloca
para você fazer o pedido de oração, porque é uma maneira, por quê? Porque nós nos conectamos através desse sentido, você tá ali escrevendo, você tá olhando a imagem, e isso te dá uma conexão com Deus, né? Por isso que a gente faz os cadernos de oração, por isso que a gente tem a devocional, por isso que a gente, então, faça isso, escreva lá o seu pedido no sábado e no domingo nos grupos de WhatsApp, e a outra mãe ela vai estar olhando o seu pedido e a gente vai estar ali enviando oração para o seu pedido de oração, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Agora a gente volta com Bíblia todo dia.